Amigos do Mosaico, a minha convidada de hoje é Nancy Rosenchan, e alguém pode dizer, especialmente os desavisados e aqueles que assistiram o programa só nos últimos 20 anos, ela deve ser parente do Moré Nelson e por isso que ela está no programa. Bom, eu tenho outras informações para vocês. Em primeiro lugar, Nancy Rosenchan foi a principal colaboradora do meu pai na produção do Mosaico desde que ele começou. A Nancy só não punha o programa no ar porque ela não era dona de uma estação de televisão. O resto ela fazia. Ela escrevia o roteiro, ela produzia o programa e ela tinha que lidar com as loucuras do meu pai. Portanto, é um enorme prazer, Nancy. Prazer meu. De ter você aqui novamente, porque uma outra coisa que vocês não sabem a respeito da Nancy é que, entre as diversas atividades dela na USP, ela é professora de literatura hebraica. E ela acaba de traduzir um livro chamado Como Amar uma Filha. Como Amar uma Filha. É um livro escrito por uma israelense, não é um livro de bombas, de atentados, de terrorismo, é um livro sobre a vida da gente e quão complicada ela é, uma mãe escrevendo sobre seu relacionamento com a filha. E o que me interessou nessa nossa conversa, Nancy, é saber da dificuldade de traduzir do hebraico para português, se há idiosincrasias da língua hebraica, número 1, e número 2, se quando a gente faz uma tradução profissional como você faz, se ela é uma tradução, mas também uma versão, uma adaptação. Em primeiro lugar, toda língua tem particularidades. Se você pegar inglês dos Estados Unidos, ou inglês da Inglaterra, ou de épocas diferentes, você tem que pensar no que é que está escrito ali naquelas circunstâncias. Não pode pôr um livro de 1920 com a linguagem de 2020. Né? Isso acontece com qualquer livro. Quando eu traduzo do hebraico, óbvio. Particularidade do hebraico, muito uso de expressões bíblicas que na tradução, às vezes, não tem por que estar presente. Mas não foi o caso aqui, não. Essa escritora contemporânea, ela própria, Hilla Blum, que é a autora, é uma editora de livros. Editora não como dona de editora, mas aquela que lê livro de outros escritores e diz, olha, muda um pouco aqui, põe isso mais para frente, põe isso mais adiante. Então, tem uma prática muito grande de fazer isso. Então, nesse livro em particular, não tive, assim, acesso a expressões bíblicas que fossem marcantes. Não tinha nada disso. Então, a linguagem era a linguagem comum, mas bastante sofisticada. Uma escrita elegante, sofisticada, mais complicada, e todo tradutor se preocupa. Não pode ir acima daquele nível e não pode abaixar daquele nível. Se foi linguagem de rua, foi linguagem de rua. Se não foi linguagem de rua, é uma linguagem de escrita, com não muitos diálogos, então é uma linguagem elaborada. Quando tem diálogo, afrouxa um pouquinho. Não me lembro de particularidades, porque já tem também 2 anos que eu traduzi, mas eu tenho um detalhe que me chamou a atenção até hoje, eu me lembro e dou risada até quase. E escrevi para a editora no Rio de Janeiro, olha, eu estou traduzindo desse jeito porque é isso que está escrito. Mas se alguém for lendo, eu gostaria de traduzir de outro jeito. O que é que você acha? Como eu ainda não vi o livro impresso, eu não sei se modificaram ou não, mas a gente troca, às vezes, figurinhas, dizendo, olha, nesse trecho aí, ou de que jeito você quer que eu escreva o nome do personagem? Você quer que ponha acento? Para traduzir, não pode traduzir, mas tem que pôr mais ou menos legível. Por exemplo, o detalhe era assim, a personagem falando de uma ex-cunhada, quer dizer, o ex já vem com um adjetivo junto, né? Dizendo que, para dizer que ela tinha se comportado mal. E nem fala muito do assunto, é meia frase. Ela disse, ela foi uma verdadeira porca. Eu escrevi para a editora, e não sei o que foi resolvido, eu disse, olha, ela escreveu porca, mas eu acho que aqui em português eu usaria vaca.
que você acha? Expliquei a situação, mas não, se alguém for ler em hebraico, vai dizer, está escrito porca e a tradutora não sabe a diferença entre uma porca e uma vaca. Quer dizer, nos xingamentos a gente pode perceber. Agora, não sei o que foi resolvido, se ficou na porca ou na vaca. Mas não teve algum problema assim muito especial nesse livro, não. Tem outros livros que a gente fica, e agora, como é que eu faço? Tem que resolver, daí eu tenho que resolver. Não posso chegar em todas as gírias brasileiras pensando que eu escrevo em São Paulo, mas eu não sou de São Paulo, eu sou do Brasil, não sou de Portugal, que é separado, é outra tradução. E tem que traduzir para que o brasileiro, olha, se sinta bem, mas não sinta que eu abrasileirei porque não pode. É proibido abrasileirar. Você tem traduzido com uma certa frequência livros de Israel? Romances, sim. Romances. Vários romances que eu traduzi. A literatura israelense é reconhecida internacionalmente? Que pergunta. Só não tem mais, tem um prêmio Nobel, mas só não tem mais por questões políticas, né? Porque tem escritores que estavam na beira ali de receber o prêmio Nobel e morreram antes disso. E por que também que tem essas questões políticas, então eles são colocados de lado, né? Então, mais do que um escritor já esteve ali na beirada de receber o prêmio Nobel. O livro da Hilla Bloom ganhou o prêmio Sapir de literatura. Sabe quem que dá o prêmio? A loteria. A loteria. A loteria. Seria uma boa coisa que no Brasil tivesse o prêmio que a loteria desse para o melhor romance do ano. E não é pouca coisa. 150 mil cheques, eu não sei quanto está dando hoje, 300 mil reais, mais provavelmente. ou menos. Não é mal. Não é nada mal como o prêmio, né? Então, o prêmio, ela, o segundo livro que ela escreveu, ela nasceu em 69. Ok. Então, e ela ganhou o prêmio em 21, há 3 anos. Quando alguém ganha esse prêmio, além do dinheiro e tudo que vem junto, o livro é traduzido para o árabe, é a primeira língua, isso faz parte do prêmio, e mais uma língua que o autor ou a autora escolham. Não sei qual foi a primeira, pode ser, não vai me falar que é inglês, porque não é sempre inglês. Tem gente que prefere o alemão, porque a literatura hebraica teve durante um bom tempo, não acompanho no momento, uma boa entrada na língua alemã. Então, não sei, eu sei que a primeira edição estrangeira que eu vi foi do alemão. Então, ganhar uma tradução para o árabe, quer dizer, qualquer leitor em qualquer país que possa comprar o livro em árabe, isso já é um feito extraordinário para mostrar que a cultura do país não se fecha só no hebraico. E a outra língua que escolhe. E autores de Israel são muito mais traduzidos do que autores brasileiros em geral. Não falo para o hebraico. Autores brasileiros, quando são traduzidos para 2, 3 línguas, é um feito extraordinário. Em Israel, a coisa mais comum é você olhar traduzidos para 10, 15 línguas. Tem um escritor, Edgar Keret, que eu também já traduzi, que é traduzido para cerca de 50 línguas. Posso dizer o que é importante a literatura? Muito Israel se lê bastante e as pessoas pelo mundo afora também gostam de ler isso. Nancy, última pergunta. Trabalhar em tradução, como você faz, de romances de Israel, é um ato de amor? Que pergunta. Ou é uma coisa assim para encher os bolsos? O que você está fazendo aqui, Rony? Eu acho que é mais o mosaico parecido. é uma paixão. Então, é isso. Se aparece, eu não faço sempre tradução. Sim. Somos poucos tradutores no Brasil. Eu penso que no momento tem menos coisa traduzida. Quando existia Amos Oz, saiu muita coisa. E ele foi uma figura politicamente muito presente. Então, apareceu bastante. Ele tem muitas traduções do Amos Oz. A tal ponto que quando o livro saía numa tradução em português, ele estava saindo, ao mesmo tempo no hebraico, ele já estava saindo em português, como primeira língua. O contato era que ele vendeu muito, ele realmente teve o mercado, ainda tem o mercado. Mas já tem alguns anos que ele morreu, outros escritores, naturalmente, da época dele também estão vivos,
E continua aí, e vamos ver o que vem surgindo aí pela literatura dentro dessa situação atual. Bom, não sei se vocês perceberam, mas esse é um assunto que nós podemos fazer uma meia dúzia de programas e não vamos esgotar a conversa, porque os gêneros, os estilos, as personalidades que estão por trás desses livros são fascinantes. Nancy, de qualquer forma, eu espero ter deixado um gostinho, um aperitivo de literatura israelense para vocês. E leia também. Muito obrigado. Apesar de ser um pouco pequeno, mas Sim. um pouco pesado, Ok. eu acho que vale a pena ler. E eu acho que seria bom a gente marcar uma nova conversa com você com um espaço de tempo menor do que esse primeiro. O que você acha? Ok, perfeito. Parece bom? Perfeito. Muito bem. O Mosaico volta já já.